Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou voltando aqui com o resultado da terceira semana de dieta. Hoje é quarta-feira, acredito que vou postar hoje mesmo esse vídeo. Eu consegui pesar apenas na segunda, não consegui pesar no domingo, que seria o dia correto, né? Seria no dia 12, mas eu só consegui pesar no dia 13. A semana que passou, eu tive alguns desacertos aí, algumas questões de trabalho, da rotina, né? Tive algumas demandas e não consegui gravar no dia certo, gente. Mas eu segui com a dieta, segui com os exercícios físicos e tem alguns contrapontos aí que a gente vai conversar aos poucos. Eu vou contando para vocês. E, primeiramente, vou falar o que eu comi nessa semana, como que foi a minha rotina de alimentação e de exercício. E depois conto para vocês se emagreci, se perdi peso ou não. Vamos lá. O dia 13/7, que foi domingo, né? Que começou a terceira semana. Café da manhã, 2 ovos, uma fatia de mussarela, café. Lanche da manhã, requeijão de pedaço e café. Almoço, frango assado, pedaço bem generoso, né? De frango assado, salpicão que eu peguei da marmita, então eu escolhi lá o que dava para comer, né? Alface e tomate. E café da tarde, requeijão desse de pedaço também e café. Café sempre sem açúcar. Lanche da tarde, 120 gramas de peito de frango assado. Essa quantidade aí é no olho que eu vejo. Dia 14, segunda-feira. Café da manhã, requeijão. Foram 3 pedacinhos de requeijão, se não me engano. Café sem açúcar e um ovo cozido. Lanche da manhã, requeijão, mais café. Almoço, estrogonofe, mais repolho refogado. Lanche da tarde, requeijão derretido para mudar um pouquinho o sabor, mais café. E janta, salmão, mais cream cheese e shoyu. Foi pouca coisa, gente, foi umas 100 gramas de salmão só. Dei aquela misturadinha, não coloquei arroz, nem coloquei um pouquinho de shoyu para dar um saborzinho, senão fica ruim. Dia 15, terça-feira, café da manhã. Pão francês, 2 ovos, presunto e mussarela, uma fatia de cada, e café sem açúcar. Lanche da manhã, meio mamão pequeno, daqueles mamão assim, comi só a metade. Almoço, um pouquinho de arroz, vinagrete e carne assada. A carne assada, gente, foi essa quantidade que tá aí na foto. Porém, eu comi mais uns 8 ou 10 pedacinhos separados, que a gente fez um churrasquinho aqui em casa. E coca zero. Então, tentei segurar a onda, sabe, gente? Mas eu comi uma comida aí a mais, né? Eu acho que a carne ultrapassou um pouco. Lanche da tarde foi uma laranja daquelas mexerica. E café da tarde foi meio pão doce, um pedacinho de bolo bem pequenininho assim, ó. Mais ou menos assim. E café sem açúcar. Ô, gente, essa hora aí não era para eu ter comido esse pão, esse pedacinho de pão. Mas eu tava numa fraqueza. Aí eu não resisti, eu comi, mas foi bem pouquinho, tá? E aí, como eu fiquei com a consciência pesada por causa desse pedacinho de pão e de bolo e por causa do almoço, eu não jantei. Mas aí não considero jejum, né, intermitente, porque no caso eu, eu fechei com uma alimentação, digamos, ruim. O dia 16, café da manhã, 2 ovos cozidos, 2 fatias de mussarela, café sem açúcar. Lanche da manhã foi uma banana e um Ioprol, que é esses whey de caixinha. Almoço foi um pouquinho de estrogonofe que tinha sobrado, uma coxinha de frango, aquela coxinha da asa, repolho refogado e tomate. O café da tarde foi uma banana picadinha, um ovo, 2 fatias de mussarela e café. E a janta, eu comi uns pedacinhos de carne que tinha sobrado do domingo passado, do dia passado. Aí acho que não deu, deve ter dado umas 80 gramas aqui no olhômetro.
O café da manhã do dia 17/7 foi um pão com umas 80 gramas a 100 gramas de peito de frango desfiado, um pouquinho de maionese, alface e tomate. O lanche da manhã foi uma dose de whey. O almoço foi um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho, assim, um pouquinho de nada. Brócolis, carne, foi uns pedacinhos de carne de porco, alface e tomate. O café da tarde do dia 17/7 foi um pão com uma fatia de mussarela, frango desfiado, alface e tomate. E aí, gente, depois desse café da tarde aí do dia 17, eu não comi mais nada, eu fiz um jejum, porque esse pão, como dá para vocês verem aí, ele já é bem nutritivo, tem bastante, ele enche bastante, sabe? Então, não jantei. No dia 18 de manhã, foi meio pão francês, 2 ovos, uma fatia de mussarela e café sem açúcar. O lanche da manhã do dia 18/7 foi uma maçã. O almoço foi um pouquinho de sopa de banana. Aqui na minha região a gente come muita sopa de banana. Não sei se vocês conhecem. E aí, eu acho que eu comi o equivalente a uma banana verde cozida, né? Carne e couve crua. Então, eu tentei minimizar aí, né, o máximo que eu pude. Mas eu acho que, assim, não ficou muito calórico, não. O lanche da tarde, do dia 18, foi um pedacinho de bolo e café. Também, gente, aqui eu não resisti, eu tive que comer um pedacinho de bolo, mas também foi só esse pedacinho aí com café. E a janta foi igual ao almoço, eu esqueci de tirar a foto, mas foi um pouquinho de sopa de banana com carne moída e couve crua. O dia 19/7 foi o café da manhã, foram 2 ovos cozidos, um pedaço de bolo e café sem açúcar. O lanche da manhã foram 2 torradas, uma com um pouquinho de requeijão cremoso e a outra com um pouquinho de geleia de frutas vermelhas. Aqui também, gente, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Esse dia 19 aqui que eu comi um pedacinho de bolo no almoço também, porque eu não acho que é o ideal, sabe? Mas eu comi e acabei comendo depois essas torradinhas, porque, gente, eu tava com fraqueza. Então, assim, eu senti essa necessidade. Comi, mas assim, não comi feito uma louca, né? Tentei, assim, segurar um pouquinho. Aí o almoço, eu comi um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, carne cozida de boi, com legumes, brócolis e couve refogada. Aí, o lanche da tarde, do dia 17, foi uma furada que eu dei aí, não vou mentir pra vocês. Eu comi um petit gâteau, gente. Eu ainda tava com aquela fraqueza, sabe? Tem hora que a gente dá uma desanimada, mas aí, assim, vida que segue, né? No outro dia eu mantive e tentei não furar mais. No dia, aí não jantei também, para minimizar aí, né, as consequências desse petit gâteau que eu comi. O dia 20, o café da manhã foram 2 ovos cozidos, 2 mussarelas e café sem açúcar. O almoço foi uma coxinha e uma asinha de frango, linguiça assada, um pouquinho de carne cozida. Vocês viram que é um restinho de carne do outro dia, e aí eu faço um bem bolado, né? Assei umas asinhas de frango, alface, tomate e brócolis. A sobremesa foi um morango. No café da tarde eu comi só 2 mussarelas com café e pronto. E aí finalizou a semana. Então, gente, vocês viram que assim, não foi perfeita a minha alimentação, mas eu não tô aqui para fingir que uma coisa aconteceu e que não aconteceu, né? É vida real, a gente é ser humano, nem sempre a gente consegue ficar no foco total, mas assim, em contrapartida, por exemplo, aqueles dias que eu comi bolo, em uma situação normal aí de pouco tempo atrás,
no café da tarde, eu comeria um pão, desse pão de sal, né, pão francês com presunto e queijo, comeria mais um pão doce, comeria mais um pedaço de bolo, porque eu era assim com carboidrato. Então, só de estar diminuindo, gente, eu já sinto assim, essa evolução e que eu consigo comer pouco desses carboidratos aí, né, de farinha e tudo, de carboidrato refinado, né, que não é natural, e consigo comer pouco e ficar satisfeita. Então, assim, essas coisas que eu comi foram coisas que me satisfizeram, não fiquei passando fome, não fiquei passando vontade, assim como as outras semanas. Porque eu acho que a aderência na dieta, ela se dá dessa forma. Se a gente colocar assim, ah, não, de forma alguma eu vou comer isso aqui, na hora que eu sentir vontade, na hora que eu precisar, aí a gente começa a ficar é, com vontade de enfiar o pé na jaca de uma vez e já sair da dieta total, né? Então foi isso. Quanto à atividade física, eu não consegui fazer da forma que eu gostaria de ter feito, mas eu fiz apenas 3 vezes na semana. O primeiro dia que eu fiz, eu consegui fazer bem, né? Fiz 30 minutos de esteira e mais a musculação de inferiores. Só, gente, que no outro dia eu fiquei morta. Eu fiquei acabada 2 dias após, eu fiquei detonada. Então, na hora que eu voltei na academia, aí meu treino não rendeu muito, não. Foi bem fraco mesmo, foi treininho fofo. Teve uma hora lá que eu fiquei sem paciência, porque a academia estava cheia e decidi ir embora. E no terceiro dia também foi assim, acho que eu fiz só uns 20 minutinhos de esteira e treinei inferior de novo. Foi 2 dias inferiores e uns superiores. Não foi como eu queria, fiquei um pouco sem paciência de estar lá, sabe? E fiquei com muita dor mesmo. E assim, é claro que a dor faz parte, né? Mas às vezes a gente não tá com aquele espírito para poder estar ali na academia. Então, agora vamos ver como que foi esse resultado. Vou colocar aí para vocês a minha pesagem na segunda-feira, dia 21. Como vocês podem ver, essa semana eu não emagreci. Inclusive, eu ganhei 50 gramas. Eu fiquei um pouco frustrada na hora que eu pesei. Fiquei meio triste. Porém, gente, eu tô fazendo um balanço, né, da vida real da gente. Pode ser que eu tenha ganhado um pouquinho de massa, pode ser que na hora que eu pesei eu tava um pouquinho retida, alguma coisa do tipo, até por ter comido coisa doce, né, como vocês viram aí na foto. Porém, eu entendo isso, entendo que às vezes uma semana não pode ser tão boa quanto a outra, acontece, né? Inclusive, quando a gente não tá com um sobrepeso muito grande ou com obesidade, quando a gente já tá com peso baixo, a nossa perda de peso, ela é mais lenta, né? Às vezes, quem tá lá com 80, 90, 100 quilos, perde 10 quilos, assim, super fácil, por causa do peso que já está alto. Quando a gente já está um pouco mais leve, essa perda de peso, ela é mais demorada mesmo, né? É mais longo aí o trajeto que a gente tem que percorrer para poder perder peso. Então, alguma coisa aconteceu aí essa semana, tá tudo bem, né? Tá dentro do script. Então, fazendo aí o cálculo, gente, eu ganhei 50 gramas. Então, resultado de uma semana, mais 50 gramas, resultado de 21 dias, 3,2 kg. Para 3 semanas, né? Vamos colocar aí a média, então, quando faz o cálculo, dá 1,75 kg por semana. Então tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Eu não vou desanimar, tanto que eu não desanimei, tô seguindo com a dieta, tô gravando hoje e tô seguindo normal. E como eu falei para vocês, só da gente conseguir fazer essa reeducação já é um grande passo. De sentir que eu consigo controlar a minha vontade,
a minha compulsão por comer muito, né? Porque como eu falei para vocês, pão, esse tipo de coisa aí, eu comia muito, comia, mas era muito mesmo. Era, é um ponto fraco que eu tenho. Então, assim, para mim já tá ótimo. Outra coisa que eu queria comentar com vocês também, dessa questão desses mal-estar que eu tava esses dias e eu ainda continuo com um pouco de mal-estar, o que às vezes dá uma atrapalhadinha na dieta, né? E eu tinha ido ao médico, eu fui no endocrinologista para entender o porquê desse mal-estar, dessa dificuldade de fazer exercício físico, de me sentir muito cansada, né? Até uma leve assim falta de vontade de fazer as coisas no geral. Então, eu peguei o resultado dos exames, voltei lá e a minha vitamina D ela tá bem baixa. Ela não tá, eu não tô com insuficiência, porque eu acho que insuficiência é abaixo de 18, né? E a minha tá 20 e pouquinho. Então, a minha tá bem baixa, tá quase indo para insuficiência. Então, pode ser por isso que, né, que eu esteja com essas dificuldades, mas já estou repondo direitinho. E assim, gente, na verdade, eu já estava repondo vitamina D. Porque há 2 anos atrás, eu estava com insuficiência mesmo. Minha vitamina D estava 18 e pouco. E aí, eu fiz aquela dose de ataque e repouso. Só que quando foi passando o tempo, eu comprei vitamina D, assim, na Shopee, Mercado Livre. E aí, quando eu fiz esse exame agora, eu nem entendi porque que eu ainda estava com essa vitamina D tão baixa se eu estava repondo. Mas eu acho que pode ser, né, até a médica comentou comigo, que pode ser pela marca da vitamina D não ser muito boa, ser, né, qualquer marca aí que a gente compra. Às vezes estou tomando na hora errada. Também tem que estar tomando junto com a vitamina K, né? Que eu tomava, mas alguma coisa eu estava fazendo errado. Então, o que que eu fiz? Eu fiz a dose de ataque de novo e estou tentando fazer tudo certinho, né? Que é tomar junto com a vitamina K, tomar junto com a alimentação, uma vitamina D que seja no meio oleoso, que é bom para absorção. Estou tentando tomar mais sol e eu acho que isso vai me ajudar. Então, assim, gente, como eu disse, né? É vida real. Eu tô falando para vocês aqui o que realmente aconteceu comigo. Não vou pintar para vocês uma rotina que não existe ou uma rotina que é criada, né, para dar aquela sensação de vida perfeita, que isso vende muito, né? E eu não gosto disso, eu gosto de vida real, tá bom? Então, assim, espero que vocês tenham, né, gostado aí de tudo que eu relatei, tenham entendido a semana toda. E eu volto na semana que vem com o resultado da última semana. Porque eu pretendia perder, né, uns 5 quilos. Eu não sei se vai ser possível perder esses 5 quilos, mas quando terminar essa última semana, que é essa agora, no caso, domingo que vem, eu gravo e posto aqui, eu vou voltar mais preocupada com medidas, com melhora da composição corporal e não só com o peso. Mas vou continuar, lógico, né, com a reeducação alimentar e com essa dieta que tem me feito tão bem. Eu estou me sentindo muito melhor depois de ter iniciado essa dieta. Tá bom? Eu fico por aqui então. Até mais.